Fala galera, sejam bem-vindos ao ART Jus. Está começando o 43º episódio do Código Civil, a Lei 10.406. E hoje nós vamos dos artigos 1419 até o artigo 1443. Galera, antes de começarmos, não se esqueça de dar like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações. Vamos lá? Título 10. Do penhor, da hipoteca e da anticrese. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 1419. Nas dívidas garantidas por penhor, anticrese ou hipoteca, o bem dado em garantia fica sujeito por vínculo real ao cumprimento da obrigação. Artigo 1420. Só aquele que pode alienar poderá empenhar, hipotecar ou dar em anticrese. Só os bens que se podem alienar poderão ser dados em penhor, anticrese ou hipoteca. Parágrafo 1º. A propriedade superveniente torna eficaz, desde o registro, as garantias reais estabelecidas por quem não o era dono. Parágrafo 2º. A coisa comum a dois ou mais proprietários não pode ser dada em garantia real, na sua totalidade, sem o consentimento de todos, mas cada um pode individualmente dar em garantia real a parte que tiver. Artigo 1421. O pagamento de uma ou mais prestações da dívida não importa exoneração correspondente da garantia, ainda que esta compreenda vários bens, salvo disposição expressa no título ou na quitação. Artigo 1422. O credor hipotecário e o pignoratício têm o direito de excutir a coisa hipotecada ou empenhada e preferir, no pagamento, a outros credores, observada, quanto à hipoteca, a prioridade no registro. Parágrafo único. Excetuam-se da regra estabelecida neste artigo as dívidas que, em virtude de outras leis, devam ser pagas principalmente a quaisquer outros créditos. Artigo 1423. O credor anticrético tem direito a reter em seu poder o bem, enquanto a dívida não for paga. Extingue-se esse direito decorridos 15 anos da data de sua constituição. Artigo 1424. Os contratos de penhor, anticrese ou hipoteca declararão, sob pena de não terem eficácia. Inciso 1. O valor do crédito, sua estimação ou valor máximo. Inciso 2. O prazo fixado para pagamento. Inciso 3. A taxa dos juros, se houver. Inciso 4. O bem dado em garantia, como as suas especificações. Artigo 1425. A dívida considera-se vencida. Inciso 1. Se, deteriorando-se ou depreciando-se o bem dado em segurança, desfalcar a garantia e o devedor, intimado, não a reforçar ou substituir. Inciso 2. Se o devedor cair em insolvência ou falir. Inciso 3. Se as prestações não forem pontualmente pagas, toda vez que, deste modo, se achar discipulado o pagamento. Neste caso, o recebimento posterior da prestação atrasada importa a renúncia do credor ao seu direito de execução imediata. Inciso 4. Se perecer o bem dado em garantia e não for substituído. Inciso 5. Se desapropriar o bem dado em garantia, hipótese na qual se depositará a parte do preço que for necessária para o pagamento integral do credor. Parágrafo 1º. Nos casos de perecimento da coisa dada em garantia, esta se subrogará na indenização do seguro ou no ressarcimento do dano, em benefício do credor, a quem assistirá sobre ela preferência até seu completo reembolso. Parágrafo 2º. Nos casos dos incisos 4 e 5, só se vencerá a hipoteca antes do prazo estipulado, se o perecimento ou da desapropriação recair sobre o bem dado em garantia, e esta não abranger outras, subsistindo, no caso contrário, a dívida reduzida, com a respectiva garantia sobre os demais bens, não desapropriados ou destruídos. Artigo 1426. Nas hipóteses do artigo anterior de vencimento antecipado da dívida, não se compreendem os juros correspondentes ao tempo ainda não decorrido. Artigo 1427. Salvo cláusula expressa, o terceiro que presta garantia real por dívida alheia não fica obrigado a substituí-la ou reforçá-la, quando, sem culpa sua, se perca, deteriore ou desvalorize. Artigo 1428.
É nula a cláusula que autoriza o credor pignoratício, anticrético ou hipotecário a ficar com o objeto da garantia, se a dívida não for paga no vencimento. Parágrafo único. Após o vencimento, poderá o devedor dar a coisa em pagamento da dívida. Artigo 1429. Os sucessores do devedor não podem remir parcialmente o penhor ou a hipoteca na proporção dos seus quinhões. Qualquer deles, porém, pode fazê-lo no todo. Parágrafo único. O herdeiro ou sucessor que fizer a remissão fica subrogado nos direitos do credor pelas cotas que houver satisfeito. Artigo 1430. Quando, escutido o penhor ou executada a hipoteca, o produto não bastar para pagamento da dívida e despesas judiciais, continuará o devedor obrigado pessoalmente pelo restante. Capítulo 2 do penhor. Seção 1 da Constituição do penhor. Artigo 1431. Constitui-se o penhor pela transferência efetiva da posse que, em garantia do débito ao credor ou a quem o represente, faz o devedor, ou alguém por ele, de uma coisa móvel, suscetível de alienação. Parágrafo único. No penhor rural, industrial, mercantil e de veículos, as coisas empenhadas continuam em poder do devedor, se as deve guardar e conservar. Artigo 1432. O instrumento do penhor deverá ser levado a registro por qualquer dos contratantes, e do penhor comum será registrado no cartório de títulos e documentos. Seção 2 dos direitos do credor pignoratício. Artigo 1433. O credor pignoratício tem direito, inciso 1, à posse da coisa empenhada, inciso 2, à retenção dela, até que o indenizem das despesas devidamente justificadas que tiver feito, não sendo ocasionadas, por culpa sua, inciso 3, ao ressarcimento do prejuízo que houver sofrido por vício da coisa empenhada, inciso 4, a promover a execução judicial ou a venda amigável, se lhe permitir expressamente o contrato ou lhe autorizar o devedor mediante procuração. Inciso 5. A apropriar-se dos frutos da coisa empenhada que se encontre em seu poder. Inciso 6. A promover a venda antecipada, mediante prévia autorização judicial, sempre que haja receio fundado de que a coisa empenhada se perca ou deteriore, devendo o preço ser depositado. O dono da coisa empenhada pode impedir a venda antecipada, substituindo-a ou oferecendo outra garantia real idônea. Artigo 1434. O credor não pode ser constrangido a devolver a coisa empenhada ou uma parte dela, antes de ser integralmente pago, podendo o juiz, a requerimento do proprietário, determinar que seja vendida apenas uma das coisas, ou parte da coisa empenhada, suficiente para o pagamento do credor. Seção 3 das obrigações do credor pignoratício. Artigo 1435. O credor pignoratício é obrigado, inciso 1, à custódia da coisa, como depositário, e a ressarcir ao dono a perda ou deterioração de que for culpado, podendo ser compensada na dívida, até a concorrente quantia, a importância da responsabilidade. Inciso 1. A defesa da posse da coisa empenhada é a dar ciência ao dono dela das circunstâncias que tornarem necessário o exercício de ação possessória. Inciso 3. A imputar o valor dos frutos de que se apropriar. Artigo 1433. Inciso 5. Nas despesas de guarda e conservação, nos juros e no capital da obrigação garantida, sucessivamente. Inciso 4. A restituí-la com os respectivos frutos e acessões, uma vez paga a dívida. Inciso 5. A entregar o que sobeje do preço quando a dívida for paga, no caso do inciso 4 do artigo 1433. Seção 4 da extinção do penhor. Artigo 1436. Extingue-se o penhor. Inciso 1. Extinguindo-se a obrigação. Inciso 2. Perecendo a coisa. Inciso 3. Renunciando o credor. Inciso 4. Confundindo-se na mesma pessoa as qualidades de credor e de dono da coisa. Inciso 5. Dando-se a adjudicação judicial, a remissão ou a venda da coisa empenhada, feita pelo credor ou por ele autorizada. Parágrafo 1º. Presume-se a renúncia do credor quando consentir na venda particular do penhor sem reserva de preço, quando restituir sua posse ao devedor ou quando anuir a sua substituição por outra garantia. Parágrafo 2º.
Operando-se a confusão tão somente quanto a parte da dívida penhoratícia, subsistirá inteiro o penhor quanto ao resto. Artigo 1437. Produz efeitos a extinção do penhor depois de averbado o cancelamento do registro à vista da respectiva prova. Seção 5 do penhor rural. Subseção 1. Disposições gerais. Artigo 1438. Constitui-se o penhor rural mediante instrumento público ou particular, registrado no cartório de registro de imóveis da circunscrição em que estiverem situadas as coisas empenhadas. Parágrafo único. Prometendo pagar em dinheiro a dívida que garante com penhor rural, o devedor poderá emitir, em favor do credor, cédula real pignoratícia, na forma determinada em lei especial. Artigo 1439. O penhor agrícola e o penhor pecuniário não podem ser convencionados por prazos superiores ao das obrigações garantidas. Parágrafo 1º. Embora vencidos os prazos, permanece a garantia, enquanto subsistirem os bens que a constituem. Parágrafo 2º. A prorrogação deve ser averbada à margem do registro respectivo, mediante requerimento do credor e do devedor. Artigo 1440. Se o prédio estiver hipotecado, o penhor rural poderá constituir-se independentemente da anuência do credor hipotecário, mas não lhe prejudica o direito de preferência, nem restringe a extensão da hipoteca ao ser executada. Artigo 1441. Tem o credor direito a verificar o estado das coisas empenhadas, inspecionando-as onde se acharem, por si ou por pessoa que credenciar. Subseção 2 do penhor agrícola. Artigo 1442. Podem ser objeto de penhor. Inciso 1. Máquinas e instrumentos de agricultura. Inciso 2. Colheitas pendentes ou em via de formação. Inciso 3. Frutos acondicionados ou armazenados. Inciso 4. Lenha cortada e carvão vegetal. Inciso 5. Animais do serviço ordinário de estabelecimento agrícola. Artigo 1443. O penhor agrícola que recai sobre colheita pendente ou em via de formação abrange a imediatamente seguinte, no caso de frustrar-se ou ser insuficiente a que cedeu em garantia. Parágrafo único. Se o credor não financiar a nova safra, poderá o devedor constituir com outra em novo penhor, em quantia máxima equivalente à do primeiro. O segundo penhor terá preferência sobre o primeiro, abrangendo este apenas o excesso apurado na colheita seguinte. Galera, é isso aí. Esse foi o 43º episódio do Código Civil, a Lei 10.406. Se você curtiu esse episódio ou ele foi útil para você, deixe o seu like, galera. E até a próxima. Um forte abraço. Tchau!